Tranquilo? Ó, Sim. deixa eu tentar só colocar aqui todo mundo junto. É. Participantes. Anthony, tudo bem, meu amor? Espera aí que eu tô tentando aqui organizar a entrada. Só um minuto. Papai, via pra ele. Pronto, tá aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Uhum. Tá aqui, ó. Aula de português do 4º ano, tudo certinho? Meus amores, sejam todos bem-vindos. A gente está retomando agora. Estamos retornando agora com as aulas online mesmo, né? Antes a gente só gravava, colocava na plataforma para vocês, depois vocês iam lá e assistiam a aula. A partir de agora, nesse segundo semestre, a gente sempre vai entrar online, 2 aulas. Uma hoje, né? Esse horário agora da 4ª aula, e amanhã no segundo horário, que é às 8, certo? Porque agora a gente voltou para o horário de 7 horas. Que no semestre passado a gente estava só com aquela aula começando às 8. Mas como a gente voltou a normalizar com algumas matérias que vocês não estavam assistindo aula, a gente precisou subir um pouquinho o horário para que a gente possa dar conta de tudo. Vou pedir para vocês não riscar a tela. Quem riscou, apaga, por favor, porque eu não consigo apagar. Bora lá. Risco. Quem foi que riscou? Pronto, tem mais um risco, apaga. Pronto. Vou desabilitar aqui vocês. Não risquem a tela, porque eu tenho anotações e quando vocês fazem esses riscos, eu não consigo apagar. Então fica marcado. Toda vez que eu passar aqui o PowerPoint, vai estar marcado. Então vocês não risquem, tá? O que a gente vai fazer nessa primeira aula, tia? Vocês vão receber o material hoje à tarde, certo? Está marcado para as 14 horas. A gente vai fazer uma revisão, uma recapitulação do último conteúdo visto antes do recesso. Qual foi ele? Preposição. A gente tem uma sequência de conteúdos para ver para a próxima avaliação, que a gente vai organizar assim que receber esse material. Mas o último conteúdozinho que a gente viu antes da prova falava de preposição. Quem é que lembra o que é a preposição? Eu acho que me lembro um pouco. É uma palavra que une outros. Eu acho que é mais ou menos isso. É uma palavra que... Antônia, você que está falando, né? Está falhando o seu áudio. Não consigo te ouvir direito. Mas eu não sei muito. Esqueci. Ó, liguem as câmeras para que eu veja quem está aqui, ó. Ashley, Matheus. Ashley, Matheus, Ana Clara. Anthony. Quem mais? Vamos lá. Não lembra mais o que é a preposição, né? A preposição, eu vou mostrar um texto para vocês. Correio da preposição. Depois que a gente terminar a leitura desse texto, aí vocês vão me dizer o que é a preposição, tá certo? Tá aqui, ó. No meio do passeio, Tomás Nota passou no correio. Pensou nos seus pais e no Sandoval, seu cachorro tão leal, e resolveu mandar um cartão postal. Chegou no correio, ele disse o quê? Quero mandar um cartão saudade casa. Olha essa frasezinha que tá aqui, ó. Um cartão
saudade, casa. Disse ao funcionário que quase teve um desmaio. Xi, que cara burro! O funcionário pensou, mas não disse, com medo de ganhar um murro. Você quer mandar um cartão de saudades? Perguntou o funcionário. Tomás Nota achou que era má vontade. Você quer enviar um cartão para casa? Implicou o funcionário. Tomás Nota se sentiu um otário, mas um otário no sentido de bobo, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente passar para o próximo. Aqui é o correio da preposição. Enviamos pacote com presente e todo tipo de cartão. Mandamos também cartas por via aérea e telegrama para dizer parabéns. Tomás Nota achou graça do funcionário que fazia pose de competente. Depois de escrever o cartão, entregou para o tal, que ainda disse: Ei, está sem o remetente. Percebendo qual era o jogo, nosso herói resolveu ser Peralta. Em vez de escrever meu nome verdadeiro, vou assinar meu apelido. E você, percebeu qual é o jogo? O que foi que ele fez? Bem aqui, ó, nessa primeira que eu marquei aqui para vocês, ó. Quero mandar um cartão saudade. Tem sentido? Tem sentido? O que é que está faltando aqui? O de. O de e o que mais? Quero mandar um cartão de saudade. Casa? Para. Tá faltando o quê? O para. Para casa. Um cartão de saudade para casa. Certo? O de e o para. Serve para quê? Qual é a função dessas duas palavras? Qual é a função dessas duas palavras? Que, na verdade, eu tenho uma classe gramatical, só uma classe gramatical, mas eu tenho duas palavras diferentes. E qual é a função dela? Ligar. Não faz uma ligação? Essa é a função da preposição. A preposição é uma palavra que liga palavras umas às outras, dando sentido. É através dessa ligação que a gente vai usar mais tarde, né? Que a gente vai estudar um pouquinho mais tarde sobre os elementos de coesão e de coerência. O que é que isso quer dizer? Elementos de coesão são essas palavras que unem, que ligam uma palavra à outra. No caso, aqui eu teria o de, cartão de saudade aqui, para ligar cartão e saudade. E aqui eu teria para ligar saudade à palavra casa. A preposição tem essa função de ligar. Quando eu digo assim, ó, dar liga, é dar sentido. Quando eu digo quero mandar um cartão saudade casa, eu tenho sentido nessa frase? Sim ou não? Não tenho sentido. Porque está faltando elementos de coesão que vão dar sentido à minha fala, ao meu discurso, aquilo que eu quero dizer para outra pessoa. Aí, a partir disso, a gente vai lá para o outro slide. E você, percebeu qual era o jogo? O jogo era usar preposições corretamente. Vocês viram que aqui no texto, ó, eu marquei, coloquei com letra maiúscula e que é a caixa alta, né? E marquei de vermelho aqui, ó, o de, o para,
no outro. Com. Digam vocês quais são as próximas preposições. Com. Qual é a outra? Por. Para. O que mais? Sem. Sem. Em vez de. Tem outras? Sim. Lá na provinha de vocês, tinha para formar, na última questão, se eu não me engano, para que vocês fizessem a formação do em mais o o, que a gente vai ter a contração e a combinação para formar essas preposições. Lembram disso na prova? Lá na última questãozinha, vamos lá, peraí. Toda vez que eu vou fazer esse risquinho aqui, eu preciso apagar. Se eu não apago, ele vai para o próximo slide. Afinal, tá aqui, ó. O jogo era usar a preposição corretamente. Afinal, quero mandar um cartão saudade casa não é frase que se apresente, porque ela não tem os elementos que vão ligar. Aí aqui, ó. Entre cartão e saudade é preciso a preposição de, como mostrou o funcionário do correio. E entre saudade e casa também tem que haver uma palavra de ligação, que também é uma preposição, que é a para. Isso porque alguém pode sentir saudades de casa, pode sentir saudades em casa de alguém que está fora. Eu fiquei em casa chorando, morrendo de saudades. De alguém que está lá fora, tem que falar direito para que seja entendido. Então, lembrando que é a preposição. Olhem aqui o que tem dizendo. Quem é que pode ler esse conceitozinho que está aqui, ó? Meus riscos são perfeitos, gente. Tudo reto, tudo bem organizado, porque a mão faz certinho. Preposições fazem as ligações certas entre palavras. Entre palavras, dando sentido àquilo que eu quero dizer. Se eu falo essas frases do jeito que ele colocou lá, ó, quero mandar cartão saudade. Tem sentido? Não tem. Eu preciso usar a preposição para ligar as palavras e dar um sentido àquilo que eu quero pedir, àquilo que eu quero falar. Tudo bem? Lembraram agora o que é a preposição? Se eu colocar uma questão de prova agora, vocês vão se lembrar? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos lá para o próximo slide. Tá faltando muita gente nessa aula. Foi colocado no grupo, né? Que as aulas começariam hoje online. Muito bem. Preposição. É uma palavra invariável. Agora eu pergunto a vocês, por que é uma palavra invariável? Por que preposição é uma palavra invariável? O que significa? Quando é que eu tenho uma palavra que varia? Acabou porque não tem ninguém aqui. Ó, invariável é aquela palavra que não muda. As palavras que são variáveis, elas vão mudar de acordo com o gênero, masculino, feminino, de acordo com o número, singular e plural, de acordo com o grau, diminutivo e aumentativo. No caso das preposições, elas não mudam. O que vai mudar são as palavras que ela está ligando, mas ela sozinha não muda. Por exemplo, vou colocar aqui uma caixinha. Escrever aqui, ó. Casa de boneca. Todo mundo está vendo o que eu escrevi?
Casa de boneca. Singular ou plural? Aqui está no singular ou no plural? Casa de boneca. Singular. Singular. Onde é que está a preposição? Dessas palavras que eu escrevi, qual é a preposição? De. O de. Mas aí vocês disseram assim, ó, tia tá no singular. Vou colocar agora no plural. Casas de boneca. Tá no plural agora? Sim. O de mudou? Não. Não mudou. Isso quer dizer que ele não vai variar, ele não vai mudar. A mesma coisa que eu coloco assim, ó. Carro de ferro. Certo? Singular, ó. O chat é para tirar dúvidas, tá? O chat é para vocês usarem quando vocês quiserem dizer algo que vocês não estejam com o microfone funcionando. Não é para na hora da aula vocês tirarem a atenção das minhas explicações para ficar escrevendo no chat. Tá? Toda vez que vocês escrevem nele, ele aparece aqui na tela para mim. Aí eu vou e paro a aula para ver se é alguma pergunta. E não é. Tá certo? Não mexam com o chat. Deixa eu ver aqui. Tá. Bora. Carro de ferro. Tá no masculino ou tá no feminino? É o carro ou é a carro? O carro. O Tá no carro. masculino. Tá no masculino. Singular ou plural? Singular. Singular. Aí eu vou e digo assim, ó. Carros de ferro. Singular ou plural? Plural. O de mudou? Sim. O de mudou? Não. O de não mudou, porque ele é uma palavra invariável, independente do gênero. Se é o gênero masculino ou feminino, se é singular ou plural. Se está no aumentativo ou no diminutivo, ele permanece com a sua escrita da mesma forma. Certo? Sim. Pronto. Deixa só eu olhar aqui o que tem no chat. Ah, tá. É porque não está conseguindo responder no áudio, está colocando aqui. Muito bem. Entendido? Então, aqui, ó, preposição é uma palavra invariável porque não muda, que estabelece uma relação de ligação entre as palavras, dando a essas palavras sentido, conexão, coerência e entendimento. Exemplo, o quarto de Márcio é grande. O quarto de Márcio é grande. A palavra quarto, que é um substantivo, tem de estar ligada com Márcio, a Márcio, usando-se a preposição de. Temos várias outras preposições que a gente vai ver ao longo dos nossos estudos. Nesse momento, a gente está retomando aquilo que a gente já viu para a prova passada, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Próximo. Exemplo. A gente falou do dia, agora a gente vai falar do para, né? Que são os que a gente mais usa. Ela foi para casa. Se eu tiro esse pazinho aqui, ó, esse para, como é que fica a frase? Eu sei, ele foi casa. Ele foi casa. Tem sentido? Não. Não tem sentido. A palavra para liga o verbo ir com o substantivo casa, usando a preposição para.
O que antecede a uma preposição pode ser um substantivo. O que é precedir? Aqui, ó. Aliás, o que é anteceder? O que antecede a uma preposição pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome ou um verbo. O que é anteceder? Já viram lá em matemática? Que vem antes. Que vem antes. Tá, o que vem antes. Então, a palavrinha que pode vir antes da preposição pode ser um substantivo, ou um adjetivo, ou um pronome e um verbo. Aqui, ó, ele foi para casa. Onde é que está a preposição? No para. Para. A palavra que antecede o para, qual é ela? Foi. Foi. E aí, é um substantivo? É um pronome? É um adjetivo? Que classe gramatical é essa? Qual é a classe gramatical? É um verbo. Ó, se vocês estivessem prestando atenção aqui, ó, a palavra para liga o verbo ir com o substantivo casa. Para isso, ele usa a preposição para. Nesse caso, a gente tem o verbo ir, mas eu posso usar também um substantivo, como eu estava fazendo lá, ó. Carro de ferro. Aqui, vamos aqui para o exemplo que fica melhor. Eu ganhei um boneco de cera. Dá para vocês verem? Sim. Eu ganhei um boneco de cera. Cadê a minha preposição? Tia, eu não sei se é um ou de. O se eu digo assim, ó, um boneco. É numeral ou ele é um artigo? Singular. É numeral. É numeral? Sim. Eu ganhei um boneco. Aqui, ó. Vocês lembram lá do conceitozinho de artigo? Sim. O que é o artigo? Palavra que acompanha o substantivo, determinando ou indeterminando esse substantivo. Quais são nossos artigos? A, o, as e os. São os artigos definidos. Aí eu tenho uns, uma e umas. São os artigos indefinidos. Se ele acompanha o substantivo, essa palavrinha aqui, ó, boneco. Tá vendo ela aqui, ó? Boneco. Que classe gramatical é essa? Substantivo. E a palavra que antecede esse substantivo é o quê? Verbo. Artigo. Artigo, palavra que acompanha, olha aqui, ó. Acompanha o substantivo, definindo ou indefinido. Se você está na dúvida, muito bem, Ashley, é um artigo. Se você está na dúvida, acho que foi o Daniel que falou. Foi você, Daniel, que estava na dúvida entre o um e o de? Sim. Pronto. Se você está na dúvida, eu já sei que um é um artigo, onde é que vai estar a preposição? É o artigo. A preposição artigo. vai estar depois. É o de, aqui, ó.
O de tá aqui, ó. Eu ganhei um boneco de cera. Se a preposição tá aqui e ele me disse que a palavra que antecede a preposição pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome ou um verbo. Qual é a palavra que está antecedendo a preposição? Que está vindo antes da preposição? Artigo? Me diz qual é a palavra que está vindo antes da preposição. Ganhei. Aqui, ó. Bora olhar para cá. Eu ganhei um boneco de cera. Cadê a preposição? De. Deixa eu abrir de novo aqui porque apagou. Eu ganhei um boneco de cera. Pronto. Se o de é a preposição, qual é a palavra que está vindo antes dessa preposição? Boneco. Boneco e boneco. Pertence a que classe gramatical? É verbo? Sim. É verbo? É um verbo. Conjuga aí o verbo. Boneco. Eu, boneco. Tu, boneco. Substantivo. 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 Gente, ó. Quando vocês tiverem dúvida se uma palavra é verbo ou não, vocês vão conjugar. Se vocês perceberem que essa conjugação tá esquisita, não é verbo. Tá certo? Sim. Toda vez que vocês tiverem dúvida se a palavra é verbo ou não, peguem os pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas e conjuguem. Se vocês não conseguirem, não é verbo, tá? Tá. Então, pronto. Aqui nessa frase que eu coloquei para vocês, eu tenho uma preposição de com o substantivo que antecede ela. Já sei que a preposição é uma palavra invariável que não vai mudar, independente do gênero, do número e do grau das palavras que estão próximas a ela. Porque a preposição tem a função de ligar termos, não é isso? Sim. Esses termos podem estar singular, plural, masculino, feminino, aumentativo, diminutivo. A preposição não muda, tá bom? Tá. Pronto. Entendido até aqui, né? Aí a gente vai saber que as palavras que vão vir antes da preposição pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome ou pode ser um verbo, tá bom? Tá. Deixa eu te apagar aqui para passar para a próxima. Aí nós vamos ter as formações dessas preposições. Eu tenho elas livres, né? O de, o para, que já são formadas, né? Que ele já tem a sua formação normal. E eu tenho as combinações e as contrações. O que é que isso quer dizer? Eu vou pegar preposições com pronomes, por exemplo, e vou formar novas preposições através de combinação ou de contração. Na combinação, ele diz que não possui alteração fônica. O que é que isso quer dizer? O que é que significa fônico? Está relacionado com o quê? A palavra fônico? A som. Fônico está ligado a som. Então, não possui alteração fônica, diz o quê? Ó? Eu vou juntar aqui, ó, é uma preposição mais um artigo, certo? Preposição a Sim. mais o artigo o, eu tenho a formação da preposição ao. Eu vou ao cinema, certo? Aqui Sim. eu tenho a, mas aonde? Os dois são pronunciados. Quando ele diz que não tem alteração fônica, é porque a formação, a junção, a combinação dos dois elementos que vão formar a preposição, eu pronuncio os dois.
Ao, eu tenho a formação do A mais o O, então não tem queda de alteração de som. Eu pronuncio os dois. Aonde aparece tanto o azinho quanto o pronome onde, certo? Na combinação, não possui alteração fônica. Já na contração, que é a junção, que vai quebrar o som. Aqui eu tenho a preposição mais o artigo. Na contração A mais A, eu tenho a junção da preposição A mais o artigozinho A, que vai ficar o A com acento grave. Esse acento grave é chamado de crase, tá? Uhum. O de mais o O. Eu tenho a preposição de mais o artigo O. Vai ficar de O? Vai? Não, dó. Vai ficar Será dó. dó. Isso. Aí tem a palavra. Deixa eu colocar aqui um quadrinho para ficar melhor. Tô travando, deve ser minha internet, gente. Vai acontecer várias vezes. Pra mim, tia. Pra mim, você tá transparente. E só as cores de trás aparecem em seu óculos. Vai mudando, ó. Também. Agora eu tô normal. É. É porque quando a internet começa a oscilar, aí eu começo a fazer parte do quadro que tá atrás. Mas quando tá normalzinho, ó, como tá agora, aí eu fico de fora, tá vendo? Fica só a imagenzinha aqui atrás de mim. Tá bom? É. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui Sim. um quadrinho. Texto. Tá aqui, ó. Mas. Como é que fica? Fica ima? Ei, tia, pra mim isso tem em aí. Em mais A. Agora apareceu. Pronto. Não, fica... Fica... Vocês fizeram uma questãozinha dessa lá na prova, então não pode esquecer, não. Digam-me como é que fica. Em mais A. Em Fica mais A. É na contração. Na contração existe alteração de som. Não vai ficar o mesmo som como fica na combinação. Qual é a palavra que forma? Qual é a preposição que forma? É an? Tem certeza? Deixa eu ver aqui. Agora sumiu. O que Agora que sumiu? voltou. A coisinha que, o quadrinho que você colocou. Agora apareceu agora. Ó. Na. Cai o M. Cai o M. O som vai ficar do na. É a mesma coisa de ó. Em. Mas. Essa. Como é que fica? Nessa? Nessa. Muito bem. Agora eu vou Mas, colocar... tia, por que desce o N e não o M? Porque o som, para ficar agradável aos ouvidos, não vai ficar ansa, ansa, ensa. Tem sentido? Não. Aí eu tenho aqui, ó, por... Peraí. Por mais... Deixa eu ver aqui. Qual é o que a gente vai usar como exemplo para saber se vocês fizeram a prova de vocês consciente, bonitinhos. A. Por mais A. Por mais A. Como é que fica? Fica pora? Não. Como é que fica? Fica... Eu sei que não vai descer o N. Só sabe como é que não vai ficar, né? Como vai ficar, não sabe.
Eu acho que troca o A pelo O, né? Ó, Fica para. olha como é que fica. Pela. E vocês responderam isso na prova. Tô estranhando. Tá respondidinho na prova de vocês. Entendidos? Enquanto na combinação não tem uma alteração fônica, eu vou só juntar os dois termos e vou usar da forma que eu consigo colocar os dois juntos. Na contração, eu vou perder alguns sistemas fônicos. Eles vão mudar e vão se juntar, tá certo? Aí a gente tem A de preposição com A mais artigo, A craseado, né, que é esse Azinho com acento grave. O D mais o O não fica de O, fica de, então cai o Ezinho, né, que é o som fônico que ele está falando de alteração fônica. O E cai. E no de mais o onde, donde, não é de onde, donde, certo? Quase que a gente não usa essa preposição aqui, tá? Peraí. Lembrando que aqui a gente está só fazendo uma pequena revisão de coisas que a gente já viu quando estava terminando o semestre, tá? Hoje vocês recebem o material de vocês. A atividade para casa. Anotem. Pesquisem o que são e quais são os pronomes demonstrativos. Coloquem a data de hoje, 3 de agosto, 3/8 de 2020. Essa questãozinha aí. Qual é a atividade de casa? Aqui, ó. Tá vendo o quadro? Apareceu. Pesquisem o que são e quais são os pronomes demonstrativos. Vou pesquisar e mandar para você. Amanhã na aula a gente vai conversar sobre isso. Coloquem no caderno de vocês, tá? A Ana Clara tá aqui, o Anthony tá aqui, a Ashley tá aqui, Daniel tá aqui, quem mais? João Enzo, né?